chegou, o Flamengo parou. Não vai repetir o que nós estávamos falando, não, hein? Não seja traíra, não, hein? Galvão Bueno. Aqui é Cleber Machado, né, Galvão Bueno? com todo respeito. Mas sim, não, porque a conversa gira em torno de Flamengo chega, Flamengo não chega. Flamengo chega, Flamengo não chega. Chegou. Vocês já decidiram se o Flamengo chegou ou se o Flamengo não chegou? Hoje chegou. Chegar chegou, né? A gente não sabe se vai avante, né, Galvão? Aliás, a gente não sabe quem vai avante, né? A tese do Júnior é muito válida do que nós estávamos conversando, que em algum momento do campeonato, todos esses times que teoricamente estão lutando pelo título deram uma travada. Exato. Né? O São Paulo deu agora. Por isso trocou o técnico. A hora não era agora, né? Não era agora. O Flamengo deu uma travada. O Flamengo passou aí ganhando 3 pontos em 15. Tivesse conquistado mais 3 ou 4, estava junto com o Inter. O Atlético deu uma travada também. Está 5 pontos atrás. O Flamengo está 4. Quem é que arrancou agora? O Internacional. Agora são 5 rodadas para cada um. Pois é, vai escolher bem a hora. Teoricamente, parece que os confrontos do Atlético favorecem um pouco, mas precisa ver o que vai acontecer. Será que alguém vai travar? Quem é que vai continuar? Agora, não há como eu faria questão de dizer isso na abertura. Tem que ser registrado hoje, porque o Abelão bateu o recorde absoluto de vitórias consecutivas em quantos anos, Kleber? Então, foi o Cruzeiro em 2003. Não, então, parece, Galvão. Então, esse que eu ia te falar. De pontos corridos. De ponto corrido para cá, o Vanderlei Luxemburgo e o Cruzeiro fizeram 2 sequências de 8. O Flamengo, ano passado, retrasado, fez uma sequência de 8. Hoje eu estava participando do... O Guarani fez uma sequência maior. Isso, eu estava participando do podcast do Rizek do PVC, a mesa. Aí eu resolvi perguntar para o Data PVC. Ele falou do Guarani. O Guarani em 78... Qual é o nome dele? Data PVC, né? Pesquisas, arquivos e tal. O SEDOC PVC. Aí o PVC falou que o Guarani em 2011 fez 11 vitórias seguidas. O time do Carlos Alberto Silva, de Renato, Zenões e Careca e companhia. Nos pontos corridos, o Abel e o Inter ontem bateram 2 times que fizeram campeonatos fantásticos. Muito além dos outros, né? Com 2 técnicos excelentes, marcantes, que foi o Cruzeiro de 2003 do Vanderlei Luxemburgo e o Flamengo de 2019 do JJ, o Mister Jesus. Eram 8 jogos e o Inter chegou aos 9 ao Inter e ao Abel. Uma marca impressionante. E eu estava ouvindo a CBN agora, vindo para cá, um comentário que foi feito assim, méritos ao Abel, porque esse time do Internacional que está fazendo isso não tem nada a ver com o time do Cudê do Internacional. Então é um mérito de quem está fazendo o trabalho. Para a gente começar a conversar, vê se eu estou errado. O Flamengo ganhou 2 partidas, que eu não consigo lembrar contra quem. Foram 2 jogos seguidos, acho que Goiás e mais um. Aí o Flamengo perdeu... Oi? Grêmio, não? Não, o Grêmio foi agora, passada, né? Não, o Grêmio foi agora. Ele vinha de 2 vitórias seguidas, aí ele perdeu para o Atlético Paranaense, não é isso? Agora 2 vitórias seguidas de novo, o Grêmio e o Sport. Nesses 5 jogos, nesses 15 pontos, ele ganhou 12 e perdeu 3. E eu me lembro que na derrota para o Atlético Paranaense, foi contra o Palmeiras. Estão me falando aqui Palmeiras, né? A Juliana... Isso, Palmeiras, ganhou do Palmeiras. Então, ele ganhou do Goiás, ganhou do Palmeiras, perdeu do Atlético, ganhou do Grêmio e ganhou do Sport. Eu me lembro que depois da derrota contra o Atlético, falou-se assim, chegou-se a falar, eu cheguei a ouvir assim, se não for campeão brasileiro, não tem Rogério Ceni na sequência de 2021. E eu não sei se vai ter Rogério Ceni, a gente vai falar daqui a pouco, São Paulo está sem treinador. Qual é essa relação, gente? Flamengo, Rogério, time, escalação. A escalação eu estou achando ótimo. O conceito de trazer o Arão para a zaga, botar o Diego no meio. Alguns dizem assim, tá vendo? Não, o Arão de zagueiro hoje não perdeu. Se ficar assim, perdeu, não serve o Arão. Ganhou, o Arão foi bem. Aí é meio louco. Como é que vocês estão agora entendendo? Que são, veja só, vou de novo, 15 pontos e 12 conquistados. O problema é que
O Flamengo não esquece o Jorge Jesus. Quando eu falo Flamengo, não é o clube, é o universo Flamengo, é a torcida Flamengo, é o pessoal que vive o dia a dia. E tudo é comparado com o que aconteceu com o Jorge Jesus. Por isso que o Rogério tem essa pressão absurda em cima dele. Ninguém está julgando o que o Rogério faz pelo que o Rogério faz. Está comparando. Está comparando com o Jorge Jesus. O que você ia falar? Eu ia falar o seguinte, o problema não é quem chega, o problema é que o Internacional continua. Exato. Esse que é o problema. O Flamengo chegou, quem o para o Internacional. Chegou, e o Inter continua. Se o Inter continuar nessa pegada, podem chegar todos os outros 19, que não vai conseguir. Mas tem Flamengo e Inter ainda. Não, tem Flamengo e Inter. Não, tem, mas é um ponto. Não, um ponto. Ele tem um ponto de sossego. Mas esse é o jogo que pode... Não, pode. Tudo bem. Decidir. Se for, vamos supor que corra tudo do jeito igualzinho que está. Quando chegar Flamengo e Inter, são 4 pontos de diferença. Exato. O Flamengo ganha do Inter. Fica um. Aí a última rodada, Inter e Corinthians e São Paulo e É na Flamengo. penúltima, né? Inter e Flamengo. É, penúltimo. Aí decide o campeonato. Mas pro Flamengo, não pelo Flamengo, pela bola do Flamengo, pelo time do Flamengo. Eu acho o time do Flamengo o melhor time. O elenco o melhor time. Foi aquele que desmanchou 2019, né? Desmanchou a América do Sul em 2019. Foi o Flamengo. É o mesmo time. Então, para mim, é o melhor. Só que o Inter engatou uma sequência de 9 vitórias na reta final do campeonato e agora só faltam 5. Então, o meu raciocínio é em cima de lógica. Por exemplo, um time que ganha 9 seguidas, assim, é meio improvável que ele perca 2 de 5. Sem dúvida. Um time que ganhou 9. Então, é isso. Então, na minha cabeça é o seguinte, o lance não é quem chega. O lance real quem para. É que o Internacional está continuando. E a gente estava conversando, lembra algumas semanas, Gão, que a gente fez uma brincadeira com Fórmula 1, da distância que o primeiro tem para o segundo, e quantas voltas faltam para acabar a corrida. Faltam poucas voltas para acabar a corrida. Pô, pode quebrar o carro, pode furar o pneu, pode acontecer um monte de coisa. Mas agora, para parar agora, né? Se eles ficarem trocando pontos, a vantagem do Inter é extremamente significativa, mesmo com o confronto direto com o Flamengo. Mas eu acho que não tem nada decidido, não. Tem que ver os adversários, esse estudo da tabela. Eu acho que quinta-feira é um dia para a gente dizer, opa, agora faltam 4. O Inter tem um jogo dificílimo com o Atlético Paranaense lá no campo do Atlético, o Atlético do Paulo Autuori fazendo uma campanha maravilhosa, mais um treinador veterano e extremamente competente, fazendo um grande trabalho. O Flamengo tem um clássico com o Vasco, clássico é clássico, e o Luxemburgo lutando com o Vasco para o Vasco não cair, e teoricamente, respeitando todos, a vantagem do Atlético nesse meio de semana. Se os 3 passarem, quem é que vai deixar ponto? Ou seja, a cada rodada acho que fica uma continha assim. E eu também não sei quem vai ser técnico do São Paulo, mas também já não tiro da briga. Eu já não tiro mais ninguém da briga. Aliás, são 3 brigas, né? Você tem uma briga pelo título, tem uma briga que nunca existiu. Depois, quando você mostrar a tabela, Kleber, quantos times têm 45 pontos brigando por uma 8ª vaga da Libertadores? Porque o Palmeiras garantiu a 7ª. Exatamente. E podem ser 8. Quantos times tem com 45 pontos? E depois a briga encardida lá embaixo. Olha a tabela aí. Praticamente serão 8, né? Porque assim, por que nós vamos imaginar que o Palmeiras e o Grêmio vão desabar na tabela, né? Então, independentemente de quem for campeão da Copa do Brasil, até o 8º lugar vai para a Libertadores. Hoje é o Atlético Paranaense. Né? Agora, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense têm 45 pontos. E nós vamos ter e o Bragantino 44. Acho que aí parou a briga de Libertadores. Aí do Vasco para baixo é a briga para não entrar naquela zona vermelha ali e para eventualmente chegar na Copa Sul-Americana. Tem o Santos e Corinthians. Tem Corinthians e Ceará depois de amanhã, depois tem Santos e Corinthians na outra quarta e vai ter confronto entre eles. No final de semana tem Flamengo e Bragantino, que é um jogo pra gente ficar de olho. Olha que jogão, times do segundo turno. Olha que jogo. Vai ter muito confronto ali. Cara, é uma loucura. Maestro, eu nunca vi, eu acho que você também não, Kleber, Casa, somos o Nori, os mais antigos aqui, eu nunca vi
6 times brigando por uma vaga de Libertadores com o mesmo número de pontos a 5 rodadas da final. Isso nunca existiu. Você vê que a briga, por exemplo, lá em cima, você tem um grupo. Você tem desse grupo que está brigando pela Libertadores e tem a galera lá embaixo que está na mesma luta. Ô Kleber, eu volto sempre àquela minha teoria, vocês estavam falando de ganhou 8 jogos seguidos, agora o Inter ganhou 10 seguidos. 9. Aquela teoria de você dividir o campeonato em 3 partes, que são 38 rodadas, certo? Então, o que acontece? Essa última parte, que são 12, 13 jogos, quando você consegue engatar de fila 6, 7, 8 vitórias, isso te dá diferença. A diferença maior é o seguinte, o Inter depende única e exclusivamente dos seus resultados. Todos os outros têm que torcer. É lógico que pode acontecer de tudo, né? Principalmente porque esse é um campeonato muito atípico, muito diferente de todos os outros que a gente já viveu, né? E cada hora é um problema que acontece. Mas quem entra nessa fase agora, engatando, né, as vitórias, como está acontecendo com o Inter, é uma vantagem muito grande. Porque, como o Casa falou, se você já está a 10 sem perder, não é possível. Só se acontecer um desastre, né? De você perder 2, 3 seguidas assim, descarrilar o trem. E é coisa, pelo menos, que a gente tem visto que não está acontecendo, entendeu? Os outros estão dependendo sempre de torcer contra o Inter. E esse é um outro ponto, né? O Inter depende única e exclusivamente dos seus resultados. E é o Agora, único que... Não podemos esquecer que o Atlético está aproveitando todos os jogos em casa e que o Flamengo fez um segundo tempo contra o Grêmio e um primeiro tempo hoje contra o Sport de Flamengo de 19. Mas essa oscilação é que faz a diferença, Galvão, entendeu? Essa ali, porque o segundo tempo contra o Grêmio, você olha o primeiro tempo de hoje contra o Sport, são tempos completamente distintos, né? O primeiro do jogo da semana passada e o segundo tempo de hoje. Você vê a diferença que é de intensidade, de esquemas que quando o Flamengo consegue, principalmente, fazer aquela marcação agressiva da época do JJ, todas as coisas funcionam. Por quê? Você tem 4 homens agora no meio-campo: Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. São 4 caras com trato com a bola, excepcional, inteligente, bom passe, tudo isso. E você tem 2 caras na frente que te dão a opção de um passe a qualquer momento, com boas finalizações, que é o Gabriel e o Bruno Henrique. Só que não consegue manter esse mesmo nível, coisa que aconteceu em 2019 durante os 2 tempos. Se conseguisse isso, realmente estava mais do que na briga. Só que oscila demais, né? Às vezes um tempo faz bem demais, como aconteceu hoje, que poderia ter decidido o jogo, e o segundo tempo bem abaixo. Deixa eu mostrar para vocês. 3-0, mas 3-0 e poderia ter ganho de muito mais. E é muito difícil jogar com o Sport lá na Ilha do Retiro, hein? Pela importância, pelo peso, pela camisa, pelo técnico, pela forma cautelosa com que o time joga. Foi um resultado marcante. Assim como o de ontem do Inter, eu vou destacar uma frase do Abel que eu acho muito bacana. Ele dizer 2 coisas. Uma, o Lomba saindo de campo e dizendo assim: o Abel nos explicou como é que o Bragantino ia na quarta, nos explicou na quinta, nos explicou na sexta, nos explicou no sábado, falou na pré-eleição e nós só fomos conseguir achar marcação em cima deles no segundo tempo. Ou seja, o time do Bragantino está tão bem assim e o Abel teve todo esse cuidado. E depois, sabe o que eu gostei? Eu gostava quando o Muricy falava de basquete, que ele aprendeu muito com basquete, principalmente para marcação. O Abel usou uma frase ontem e disse assim: gente, o futebol às vezes é como luta de boxe. Kleber e eu transmitimos muita luta de boxe dos grandes boxeadores do mundo nos últimos 30 anos, tá certo, Kleber? Dividimos essa transmissão de Tyson, de Holyfield, de Foreman. Eu cheguei a fazer Foreman, cheguei a fazer Muhammad Ali. Bom,